Olá, eu sou o Gustavo Pepinelli e hoje a gente vai falar de Deuteronômio 25. O capítulo começa falando de quando dois homens brigam e o caso é levado a juízo. Mas antes da gente seguir no capítulo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus grupos de estudo, de família. Dessa forma, o próprio YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas que queiram ler a Bíblia e têm dificuldade. Ah, e lembre-se, leia o capítulo aí na sua casa. Esse vídeo não substitui a leitura. Agora voltando, quando dois homens brigavam e o caso era levado a juízo, o culpado deverá receber açoites como castigo, porém não poderia ter uma pena maior do que 40 açoites. Mais do que isso, era considerado humilhação entre os israelitas. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, então não cabia ao homem causar esse tipo de humilhação a outro. E a gente vê o cuidado de Deus com a sua criação. Mesmo eles cometendo erros, o preço do erro ele tinha que ser pago, mas nada além do que o merecido. A intenção, obviamente, ela estava direcionada à educação do povo, como a gente já falou algumas vezes, mais do que o próprio castigo em si. Deus buscava desde essa época o arrependimento de pecados. As pessoas só não estavam entendendo isso muito bem. Logo na sequência, vemos que o homem não poderia maltratar o animal, e isso deve ser entendido até hoje. Os animais também são criação de Deus e a gente deve ter zelo com eles. Tratar bem e cuidar deles, é o mínimo. Mesmo os que são utilizados para trabalho, eles não poderiam ser impedidos de comer. Deus demonstrou preocupação com os animais e a gente deve considerar isso. A partir do verso 5 até o verso 10, fala sobre quando um homem morre e deixa uma viúva sem filhos. Nesse caso, o irmão do falecido deveria dar-lhe filhos. O primogênito deveria receber o nome do pai falecido, para que houvesse continuidade na descendência dele. Esse costume era conhecido como levirato. Caso as primeiras filhas fossem mulheres, essa lei do levirato ela não era aplicada. E se o irmão do falecido não ajudasse, não cooperasse, ele seria humilhado no meio do povo. Essa questão do levirato foi levantada para Jesus também. Os homens perguntaram para ele, caso 7 irmãos morressem e nenhum tivesse conseguido dar filhos à mulher, quem seria considerado o marido dela depois que morressem? E Jesus responde que os filhos da era vindoura não casam e não são dados em casamento. Trouxeram uma questão para tentar pegar Jesus na explicação, mas mais uma vez eles caíram do cavalo. O capítulo aqui também fala sobre relações comerciais. E fica evidente que Deus esperava a honestidade do seu povo. Já não é a primeira vez que a gente fala disso por aqui. O povo não deveria ter dois padrões para o mesmo peso ou para a mesma medida, a fim de tentar ganhar vantagem em cima do seu próprio irmão. Acho que você entendeu mais ou menos o que isso quer dizer, né? Mas eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida, eu espero que fique claro. Para utilizar uma balança, por exemplo, é necessário que você tenha um peso como referência de um lado, e do outro você coloca um objeto que será pesado. Se você adulterar essa referência, você pode vender menos quantidade se passando como se fosse a quantidade real. E ali você teria um lucro financeiro. Deus não concorda com essa prática. Evidentemente. As pessoas precisam ser honestas umas com as outras e sendo, Deus abençoaria. Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele nos mostra o tempo todo que a gente deve confiar a Ele as nossas finanças. Porque Ele não vai deixar faltar nada do que é necessário para se viver. Ele nos promete o pão de cada dia. Então não ouse tomar vantagem em cima do seu irmão. Seu irmão pode até não perceber a sua injustiça, mas Deus percebe. Para finalizar o capítulo, Israel deveria sempre se lembrar que os amalequitas não temeram a Deus e eliminaram alguns do povo escolhido. E isso traria sobre eles consequências. Mesmo eles já nem sendo mais uma ameaça para Israel, Deus não havia se esquecido dos danos que eles haviam causado àquela nação. E não houve arrependimento deles. Então não haveria motivo da misericórdia de Deus para com eles também. Assim a gente finaliza o capítulo 25. Mais uma vez, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e o comentário. Isso é importantíssimo para que esse vídeo chegue a mais pessoas que queiram ler a Bíblia e têm dificuldade. Compartilha também nos seus grupos, tanto de estudo quanto de família. Vamos fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas. Me segue também nas redes sociais, vou deixar aqui na tela, também vou deixar na descrição do vídeo o link para você me encontrar de uma forma bem rápida. Vai ser muito legal ter você caminhando comigo aí nessa jornada. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe.